Renovando circo e teatro. Essa é a montagem que está em cartaz aqui no Espaço Parlapatões, destinado não só às crianças, mas a toda a família. O nome do espetáculo eu tenho medo de errar, mas eles vão me ajudar, tá? O Mundo de Hundertwasser. Acertou. Alguns falam Hundertwasser, que é o alemão que é tradicional, Hundertwasser, mas tá ótimo. Hundertwasser, Hundertwasser, Zavavasser. É que nem eu tô acostumado, Parlapatões, eles travam a língua, o Jô, foi 5 vezes o Jô, nas 5 vezes. Estamos aqui hoje com os Parlapatões. É normal, a gente adora o nome difícil. E sentadinhos na nossa fileira VIP, a Helena e o Raul, para falar um pouquinho sobre essa montagem que eles estão dividindo no palco. Sim, é a primeira vez que a gente está trabalhando juntos. A gente está casada há 15 anos, o Raul é dos Parlapatões e eu trabalho bastante com a companhia Leplado Jura. Não sou a dona da companhia, mas eu trabalho lá há 10 anos e com essa linguagem do palhaço. E aí a gente resolveu fazer um espetáculo juntos. Em família para família. E aí cá estamos fazendo o Mundo de Hundertwasser. E esse espetáculo não é uma biografia. Como é que a gente pode definir ele e definir ele para o público infantil, para a família, como vocês falaram? O Hundertwasser tem a vida dele, se fosse uma biografia, daria um espetáculo de umas 20 horas. Que ele é um cara que é um ativista e tem só de artes plásticas e visuais, ele tem milhares de quadros, a produção dele é muito intensa. E além disso, ele tinha manifestos, ele era um ativista ecológico, então tinha o manifesto da janela, o manifesto da merda, o manifesto das 5 peles. Então a gente não fez não é um espetáculo documental, embora passe pela obra dele. A Helena habilmente fez um roteiro onde tem uma dramaturgia então que serve muito ao teatro e passa pela obra dele, então tangenciando, dá um panorama que é um bom pontapé inicial para conhecer mais profundamente a obra dele, eu acho. Porque estudando a obra dele, eu percebi que era muito forte essa questão das 5 peles, que ele dizia que é o direito a gente ter a nossa pele, que é o direito de poder envelhecer, de ter cicatrizes, de ter olheiras, e ele falava muito, ele gostava muito de fazer coisas nu. Assim, ele saía na rua, com 70 anos ele foi receber uma homenagem. A gente ouviu essa história de uma pessoa que assistiu a peça em Cuiabá, ela estava nesse lugar. Ela falou, eu conheci o Hundertwasser. Com 70 anos ele foi receber uma homenagem e aí ele foi pelado, para dizer sobre esse direito à pele, e com uma gravata e um chapéu. Então ele tinha essas coisas, o direito, ele falava muito do direito a janelas, que a gente devia poder interferir nas nossas janelas. Você mora num prédio, a minha janela é diferente da janela do Raul, por exemplo, que é meu vizinho. Então a gente podia de repente mexer, né, pintar a janela ou mudar a janela até onde o nosso braço alcança. Então ele construiu prédios como arquiteto em Viena, onde os prédios realmente são assim, todos coloridos, todos diferentes. Ele dizia que a gente devia ter o direito de interferir na cidade com criatividade e liberdade. Então ele falava que por que a gente não sai com um chapéu de 15 metros? Imagina se todo mundo saísse com um bem-entende, vestido com um bem-entende, e a gente respeitasse o nosso vizinho com a liberdade. Com a liberdade. E ele tinha muito esses tipos de pensamentos, assim. E aí em relação à cidade, em relação às nossas janelas, em relação ao planeta. Ele era um visionário mesmo, nessa questão toda de sustentabilidade do planeta. E isso relatado para a criança, para o público mais jovem, é difícil? Não, porque hoje em dia os conceitos dele, tudo isso é de 1980, ele morreu em... Ele veio de 28 a 2000, então é até um pouquinho antes que ele começou. Mas em 1980 já tinha o conceito, o Manifesto da Merda é uma coisa que ainda no futuro vai se resolver, que não resolveu ainda. A gente continua, ele ficava espantado de você limpar uma água, pegar 25 litros de água tratada, misturar o teu cocô e jogar essa água a 10 km para poluir um outro rio. Então ele inventou a privada, que é a privada seca, não tem água. A privada tem um composto químico ali que mistura com as tuas fezes e isso vira um adubo das plantas que você tem que ter em casa. E outro conceito dele é que as plantas que tinham no terreno onde você construiu a tua casa, necessariamente você tem que devolver para a natureza o que você roubou dela. Então, se tinha aqui 10 árvores nesse terreno, essas 10 árvores por direito deveriam estar
na cobertura da casa. Então daí o teu humus, a produção do teu esterco, serviria para adubar essas plantas. A água de chuva regaria elas, então a privada é privada seca. É uma coisa que eu acho que no futuro o homem vai ter que fazer isso, que não dá para ter água limpa para jogar. Essa coisa de rede de esgoto, no Brasil, aliás, o atraso do esgoto, ainda 70% das residências não tem esgoto, que é um absurdo, né? Então é um conceito que ele lógico que não é barato, é caro, mas então as crianças, elas isso em forma de brincadeira é legal. A coisa da árvore é legal. Ele fala também que o cemitério tinha que ser árvore. No que eu morri, eu escolho a semente jequitibá. Então eu boto no meu corpo uma semente de jequitibá. Então que o cemitério devem ser grandes florestas. Você entra no cemitério e está lá, então tá a Cristina ali, o Raul ali, a Helena ali, tudo grandes árvores. Então outro conceito que para a criança é palpável, né? E como a obra dele é muito lúdica, ele tem um traço assim que é meio naif, mas é um naif brincalhão, sabe? É legal. E a arquitetura dele parece o Gaudí, é um Gaudí também lúdico, brincalhão também. Então é bem parecido com o Gaudí quando você olha para a arquitetura dele. Então o universo infantil está muito presente, eu acho, no traço e no roteiro da Helena, que ela contrapôs o seu roteiro. Fala do roteiro. Porque quando a gente começou a perceber isso, então, por exemplo, essa questão da presença das espirais, que ele falava das linhas retas e das espirais. Então ele tinha esse conceito, vai numa floresta e me diz quantas linhas retas você consegue ver. É muito difícil. Aqui, olha quantas linhas retas a gente conta. Então, aí ele tinha essa questão das espirais e essa relação que a gente precisa com as curvas, que é o que nos conecta, assim, com uma coisa mais orgânica. Então, a gente imaginou o quê? A gente imaginou uma história onde uma menina, que é uma menina, né? A gente tenta fazer uma menina, apesar da idade, a gente se conecta com essa energia e aí faz uma menina que só gosta de brincar com coisas tecnológicas e só se relaciona com a cor branca. E aí, do nada, ela está assistindo um vídeo, assim, que de VR, realidade virtual, e aí uma espiral escapa desse vídeo. E a partir dessa espiral, do encontro com alguma coisa que não é cartesiano, que não é aquela realidade que ela está acostumada, mas tecnológica no sentido que é diferente, né? Você está numa natureza, você pega nas coisas, né? O celular não, o celular você está sempre com essa realidade do dedo. E aí a gente tentou brincar. Como seria a chegada de um artista, o Hundertwasser, na vida... Analógico. Esse contraste entre o analógico e o digital é uma coisa que os pais hoje em dia precisam para a família, porque traz esse embate. A primeira cena da peça é um drone, o brinquedo de estimação dela, o cachorrinho dela, o pet dela é um drone, então ela se relaciona com o drone, dá comidinha pro drone. Então chega esse cara que é totalmente analógico, né, trabalha com pincel, com tinta, então esse contraste acho que fomenta nas crianças essa discussão. Então eles saem daqui com essa coisa da árvore, do solo, do cocô, e como a Bijari, que é o estúdio que pegou, animou os quadros dele, também no trabalho da animação, cria essa linguagem e a ilusão, então, que junta, é como se fosse um ciclo de imagens, né? As imagens, elas saem da tela constantemente, e saem da tela e vão para a mão da Helena, e volta a mão da Helena para a tela. Tem um jogo também de interatividade dos atores com o telão, então mistura a linguagem cinematográfica com a linguagem do ator ao vivo, que dá um jogo legal pra gente, de ilusão um pouco. A consultoria de mágica foi nesse sentido. Então tem uma hora que eu tiro, tá lá a imagem projetada, e eu consigo fazer uma mágica e tirar da tela uma coisa que ganha volume real, e com esse pirulitão que eu tiro da tela, eu me relaciono com ela e pinto a roupa dela. Então a primeira tinta que suja, no bom sentido, da roupa dela, eu tiro de fato de um objeto que sai da tela bidimensional para um 3D e vai ali e pinta então o vestido dela, de ficar branco, já fica meio com uma lambida colorida. E aí entra o que a gente chama de mágica, né? Então, essa brincadeira do circo com o teatro, que é o circo contemporâneo, né? Que mistura o teatro com a dança, com as artes plásticas aqui no nosso caso, com o cinema. E aí essa diversidade de linguagens, assim, que eu acho que é a característica maior desse espetáculo. A temporada vai até 30 de junho aqui nos Parlapatões. A ideia... Todos sábados e domingos às 16 horas. A gente botou no horário infantil, embora não seja um espetáculo infantil, mas para facilitar também as famílias e virem ficar na Praça Roosevelt durante o dia. A gente está querendo criar esse hábito do cidadão paulistano, do centro,
ele não está acostumado a frequentar o centro no fim de semana. Então, dia de semana é mais movimentado. É legal durante o dia aqui na praça você ver as crianças, as famílias, tem resultado. As pessoas assistem o espetáculo e depois saem, passeiam, pegam um skate, passeiam pela praça, tomam sorvete, dá caminhada. Então é legal isso, de trazer um pouco de convívio e devolver mesmo para a cidade essa coisa. Vamos ao centro mais, povoem o centro. Então fica em cartaz, a princípio até final de junho. Se a temporada der certo, a gente vai manter esse horário infantil aqui nos Palapatões, ou com o Vandervasta, com outros espetáculos que mantenham a agenda do horário familiar à tarde. Anote na sua agenda, Espaço Parlapatões, aqui na Praça Frank Roosevelt, número 158, no centro. As sessões sempre aos sábados e aos domingos, às 4 da tarde. Tá todo mundo convidado. Preços super populares, apenas R$30. Tá todo mundo convidado. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado a você. Crianças pagam meia. Um beijo, parabéns e sucesso. Obrigado, valeu. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!